Então vamos lá. Primeiro entendendo a fisiopatologia básica. Isso aqui é fisiologia lá do início do ciclo básico, mas é muito importante. Reparem vocês a diferença da circulação sistêmica para a circulação pulmonar. Por que eu estou falando isso? Olha só, todo o retorno venoso que vem da periferia, que vem do nosso organismo em direção ao coração, ele é acomodado pelo ventrículo direito. Passa no átrio direito, chega no ventrículo direito, e o ventrículo direito, diante de todo esse volume, ejeta ele para o pulmão, local de troca gasosa, local onde o sangue venoso torna-se arterial. Perfeito? Então, todo esse sangue tem que chegar do lado direito do coração, composto de átrio direito e ventrículo direito. Se tem uma repercussão nessa localização, tudo que está para trás pode sofrer impacto. Então, se eu tenho uma insuficiência tricúspide, tudo que está para trás sofre impacto. Átrio direito, veias cavas e circulação periférica. Não é esperado que, se você tiver uma alteração da tricúspide, você vai encontrar um pulmão congesto. Por quê? Porque tudo que está à esquerda está normofuncionante, por exemplo. Então, se o sangue chegou no pulmão, ele vai embora. Ele não vai ficar represado no alvéolo, ok? Então, você não deveria ter repercussão pulmonar nesse contexto. Agora, repercussão periférica, sistêmica, principalmente por insuficiência ventricular direita, sim, você vai encontrar quando você tem uma doença avançada na topografia da tricúspide. Então, entenda a fisiologia da circulação periférica, circulação pulmonar, para você compreender os achados clínicos desse paciente. Isso aí vai te ajudar a tomar as decisões e fazer um diagnóstico adequado. Então, entenda que se você tem repercussão do lado direito do coração, você vai encontrar um paciente com edema periférico, você vai encontrar um paciente com hepatomegalia, você vai encontrar um paciente com turgência jugular. Por quê? Porque isso tudo está para trás da válvula cometida, está antes, e é ali que fica a repercussão hemodinâmica, ok? Então, é um paciente diferente do paciente com insuficiência cardíaca convencional, que é aquele paciente com dispneia, com pulmão congesto, não é? Aqui não, aqui você vai ter um paciente anasarcado, um paciente com empachamento, um paciente com fadiga, são outras queixas. Então a tricúspide se manifesta diferente das valvopatias do lado esquerdo do coração. Dando seguimento, é exatamente o que eu acabei de falar. Quais são as queixas? Aqui é fadiga e astenia, é um débito cardíaco reduzido, então o paciente não consegue empurrar o sangue para frente, o sangue não vai para o pulmão como deveria, ele fica represado. Represado aonde? Veia cava, fígado, espaço peritoneal e membros inferiores. Então ele é um paciente com edema de membro inferior, ele é um paciente com ascite, ele é um paciente com hepatomegalia. Por quê? Por congestão venosa sistêmica, porque o ventrículo direito não empurra para frente. Quando ele aperta para empurrar, escapa sangue de volta. Isso aí acaba represando, acaba dando essa sobrecarga de volume. E se você tem apenas uma lesão tricúspide isolada, não tem outro tipo de lesão, você não vai ter congestão pulmonar. Por quê? Por esse mecanismo que eu expliquei para vocês. Então o paciente está edemaciado, anasarcado muitas vezes, tem uma hepatomegalia dolorosa, e aí você vai examinar esse paciente, pulmão limpo. Esse é um paciente que tem uma insuficiência ou uma estenose, que seja tricúspide isolada. O lado esquerdo do coração, válvula mitral e válvula aórtica, não tem repercussão significativa. A doença se localiza exclusivamente do lado direito do coração. Isso já te ajuda a fazer um diagnóstico. Vamos lá. Na ausência de hipertensão pulmonar, o manejo ainda é mais fácil. É basicamente controle de volemia. Mas se você tem hipertensão arterial pulmonar, principalmente em nível importante, o manejo é muito mais difícil, mas essa é uma discussão mais quando você está diante da hipertensão pulmonar idiopática, ok? Aqui, se você imaginar que você tem níveis pressóricos do lado direito do coração, próximo dos normais ou não tão elevados, o controle clínico é um pouco mais fácil, perfeito? E nós podemos ter inclusive queixas de pulsação no pescoço por dilatação venosa. Quando o ventrículo direito contrai, ele ejeta muito sangue de volta, retrogradamente, o que é a doença. Isso aí distende a jugular, distende a cava. Isso pode causar desconforto. E é aí que você encontra uma turgência jugular patológica. Esse paciente sobrecarrega a periferia com volume, porque aquele volume não vai para frente, ele acaba retornando. E o ato de retornar esse volume leva essa turgência jugular, que você vê se ela é patológica, deitando o paciente, inclinando a cabeceira da maca e medindo o tamanho da jugular desse paciente, ok? Mas vocês já sabem isso, vamos adiante para a gente entender um pouco mais da fisiopatologia. Vamos lá. Então, o que você encontra nesse paciente? Ascite refratária, hepatomegalia, por as custas de congestão venosa, cirrose hepática,
pacientes com fases avançadas de insuficiência tricúspide e quadros prolongados de hipertensão porta por congestão sistêmica podem evoluir com cirrose. A gente chamava isso aí antigamente de cirrose cardíaca. É o indivíduo que tem uma insuficiência ventricular direita, esse sangue fica represado e o aumento da pressão nessa topografia pode levar à morte de hepatócitos. E a morte progressiva de hepatócitos leva a um processo de fibrose, evoluindo com cirrose. Isso aí acontece em quadros muito avançados, evolução tardia. Não é o comum, mas pode acontecer e você tem que estar ligado nisso e procurar quando for necessário. Edema de membros inferiores podendo evoluir inclusive com a nasarca, que é aquele edema difuso, tamanha a congestão volêmica sistêmica que esse paciente encontra. Até alguns pacientes podem apresentar uma síndrome parecida com a síndrome da veia cava superior, principalmente quando você tem um tumor, comprimindo os vasos de retorno venoso dos membros superiores, você vê toda aquela pletora, aquela ingurgitação venosa. Pode acontecer também em quadros mais avançados de insuficiência ventricular direita, às custas de insuficiência tricúspide. Toda essa sobrecarga de volume, chega uma hora, o ventrículo direito não aguenta mais e entra em disfunção sistólica. E a turgência jugular, que talvez seja o achado mais fácil para você encontrar beira-leito e já levanta uma série de insights, uma série de bases, de conceitos fundamentais que você tem que ter para fazer um diagnóstico. Então vamos lá, qual que é a evolução, como você encontra? Surgiu a regurgitação tricúspide e você não corrigiu ou não sabia, esse paciente nunca tinha passado com você. Esse volume regurgitante acaba gerando uma maior dilatação do ventrículo direito, que aumenta a regurgitação. Surge um ciclo vicioso, você consegue entender isso? Então veja bem, toda aquela regurgitação vai para o átrio direito, tem que voltar para o ventrículo direito. O ventrículo direito contrai e joga de novo para trás. Então você tem cada vez mais volume circulando naquela topografia. Esse ventrículo vai dilatando cada vez mais e um ventrículo muito dilatado, como vocês viram, pode tracionar ainda mais as cúspides da tricúspide. E aí surge um ciclo vicioso. Quanto mais regurgitação acontece, mais dilatação acontece, que leva a mais regurgitação. Isso aí, em algum momento, pode desequilibrar e o paciente descompensar na sua frente. Vamos imaginar então aqui exatamente esse contexto. A partir do momento que essa regurgitação tricúspide torna-se insustentável para aquele ventrículo direito, você começa a ter sinais de disfunção sistólica do ventrículo direito. E aí toda essa história que a gente trouxe até aqui de edema, nasarca, hepatomegalia, ela se torna muito mais pronunciada e o paciente evolui com fadiga, má perfusão periférica, porque ele não consegue jogar esse sangue para frente, então o débito cardíaco cai porque ele não consegue manejar essa pré-carga muito aumentada. E aí você tem a situação mais extrema, que é a disfunção sistólica do ventrículo direito, mais uma insuficiência tricúspide de grau importante.